A paz de Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos grandemente, viu? Meus irmãos, você crê que quando você está em oração, em jejum, em propósito diante de Deus, Ele manda o espírito da morte, do suicídio, da depressão embora? Aonde era para ter morte, o Senhor faz ter vida. Pois é, meus irmãos, Deus fez uma obra na minha vida grandiosa uma vez. Meus irmãos, eu fui num propósito com os irmãos de dias no monte subindo, orando, buscando a Deus, jejum, oração. E quando chegou no último dia, o adversário lutou com todas as formas para que eu deixasse o propósito de Deus. Então nunca deixe o propósito. Quando você começa a jejuar, a orar, a congregar no propósito, continue firme, porque o adversário ele vai lutar para você parar. E aí, irmãos, quando chegou no último dia, uma senhora conhecida minha, que eu não vou falar o nome para proteger a identidade, né? Não denegrir a pessoa. Mas o adversário tomou a vida dela, o espírito de suicídio tomou ela, e ela escreveu uma carta falando que ia tirar a própria vida. Irmãos, e as suas filhas desesperadas foram lá: irmão Everton, tem misericórdia, ajuda nós. A minha mãe escreveu uma carta que vai tirar a própria vida, e a gente estamos desesperada, procuramos, já não achamos, e tudo chorando, irmãos. E faltava pouco tempo para mim subir para o monte, isso era à noite, e Deus é minha testemunha que isso é verdade. Irmãos, eu falei: e agora? Eu tenho que ir para o monte, já falta só meia hora, e é longe, eu já vou ter que ir andando. Irmãos, fato é que eu dobrei meu joelho, orei e abri a palavra, e o Senhor falou comigo assim, ó: eu acalmo a tempestade. E me deu um nó na minha cabeça. Falei: mas a mulher foi se matar, a mulher deixou uma carta, como que o Senhor acalma a tempestade? Tá uma bagunça. Até meio que duvidei, irmãos, falhei até na minha fé. Mas, irmãos, eu falei: eu não vou quebrar o meu propósito. Eu falei para as filhas dela: vai lá atrás, porque Deus vai fazer uma obra, fique em paz. Irmãos, e ali peguei a minha Bíblia e desci, irmãos, para ir para o monte, para concluir o último dia do meu propósito com Deus. E quando eu estava descendo, eu encontrei com elas e com a mãe dela, com a senhora que ia se matar lá embaixo. E quando eles vinham de longe, que eu estava vindo de encontro, o Senhor falou assim, ó: pela tua fé eu mandei o espírito da morte embora. Pela fidelidade eu mandei o espírito da morte embora. E o Senhor me visitou e falou comigo no meu coração isso. Diante de Deus, isso é verdade. E quando eu passei, falei com ela: oi, tudo bem? Tal. Ela falou: tudo bem. E passei e falei: ó, eu vou orar, vou apresentar vocês, viu? Lá no monte. E peguei e fui embora. E essa obra que Deus me trouxe, pela fé, pela fidelidade, pelo propósito, o diabo tem que ir embora do teu caminho. Então, irmãos, se você sentir de fazer um jejum, de orar mais, um propósito de oração às 3 horas da madrugada, seja qual for a hora que Deus preparar, faça isso. Glorifique o santo nome do Senhor. Tenha fidelidade a Deus. Jamais quebre o seu propósito. E você vai ver que não há demônio, não há espírito mau, não há trevas que resistam a fidelidade a Deus, a oração e o jejum diante do Pai Todo-Poderoso. E isso que o Senhor fez, mandou o espírito do suicídio embora, da morte embora, através dessa fidelidade. Amém? Meus irmãos, se você sentir, no nome do Senhor Jesus Cristo, somente se você sentir, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva, que é o mais importante. Você está com a gente aqui, né, ouvindo as palavras que vêm do trono do Senhor e as obras que são verdadeiras. Amém? Deus abençoe e fique na santa paz de Deus.